Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que a Jerusa está batendo papo ali com a Daniela e ela pergunta a Daniela se ela está mais tranquila e a Daniela responde a ela que sim, mas fica um pouco pensativa sem saber o que ela vai fazer daqui pra frente e a Jerusa pergunta a ela o porquê que ela está tão preocupada assim. Ela então explica que o Memo, sendo o pai da Isabela, ela vai ter que ver ele todos os dias da vida dela. A Jerusa então diz a ela que agora ela está assim, mas que talvez com o tempo as coisas podem tudo mudar, né? A Daniela diz a ela que não é bem assim, que na realidade ela está confessando ali que o Memo é o grande amor da vida dela. Jerusa fica sem saber o que responder e a Daniela questiona ela perguntando como é que ela vai conseguir viver assim. A Jerusa diz a ela que realmente ela não sabe o que fazer, mas que se ela precisar de qualquer coisa, a Jerusa sempre vai estar ali para qualquer coisa que ela precisar dela. A Daniela agradece a ela e a Jerusa continua dizendo que nunca, jamais vai deixar ela sozinha. Logo depois que o Eron foi lá e forjou toda essa documentação, inventou uma conversa, foi lá na delegacia, conversou com a Joana, toda ali a situação para fazer a Daniela desistir de uma vez por toda de contar que o Memo é o pai verdadeiro da Isabela, então ele pergunta ao Eron se ele conseguiu resolver tudo isso e se tudo está pronto ali para que ele possa conversar com a esposa dele. O Eron diz a ele que ele reconsidere, que desista disso, que não é melhor ele abrir a porta do inferno. O Fauston diz a ele que ele não pode nem mais acabar com a vida desse caminhoneiro e que a Úrsula conseguiu ali algum tipo de seguro de vida. Ele na realidade não quer contar ao Eron a conversa que ele teve com a Úrsula e diz que a única maneira que ele tem que ter certeza que esse caminhoneiro não vai estragar a vida dele com a Daniela é eles colocando em plano tudo isso aí que já está bem andado. O Eron fica sem saber o que responder e o Fausto continua falando para ele que depois de tudo isso aqui, a Daniela vai odiar esse caminhoneiro. O Eron diz a ele que ele já está falando antes que se as coisas se complicar, ele não se esqueça que ele lhe avisou. O Fauston diz a ele que se ele fez tudo da forma que ele disse que era para ele fazer, então ele, o Fauston, não vai correr nenhum tipo de risco. O Eron fica calado e ele pergunta ao Eron se ele conseguiu fazer da mesma forma que ele disse e ele fala para o Fauston que ele fique tranquilo, que não se preocupe, que está tudo da forma que ele pediu, mas diz a ele que depois que tudo isso aí for resolvido, ele vai ter que ajudar a resolver a situação que está entre ele e a Karen. O Fauston pergunta a ele como, se ele já não está sabendo de tudo, então o Eron pergunta a ele de quê. O Fauston então todo sorridente ali, porque ele gosta de ver as pessoas sofrendo, então ele abre o sorriso e diz que Karen pegou todas as coisas dela e foi embora para a Europa. O Eron fica sem saber o que falar e como eu já disse a vocês que o Fauston ele tem um desejo ali de sorrir e ficar feliz com a derrota dos outros, ele continua a sorrir e diz que veja a importância que ele tem para Karen, que ela foi-se embora sem se despedir dele. O Eron pergunta a ele por quanto tempo a Karen foi. O Fauston diz que foi por dia, meses, na realidade ele não tem ideia. O Fauston diz que é muito bom ver ele com essa Karen, mas que na verdade eles dois têm na realidade ali uma aranha venenosa. Logo depois o Fauston muda a conversa ali e pergunta como que está a situação lá com o Macário. O Eron então responde para ele que tudo isso está sendo mais fácil do que ele pensava. O Fauston pergunta como assim e o Eron responde para ele que ele já está devendo muito dinheiro e continua ali se endividando, tudo isso para jogar. O Eron continua dizendo que obviamente o Macário não sabe que está devendo a ele, ao Fauston. O Fauston a toda hora ali dá até raiva o cara ver esse homem ali ficando feliz com a derrota das pessoas, ele sente um prazer nisso, olha só o olhar dele e ele diz que com o tempo ele, o Macário, vai lhe estar devendo ali até a alma. Ele continua sorridente dizendo que logo depois que eu conseguir tudo que ele está querendo ali com o Macário, é aí que ele vai pressionar e o Macário vai recorrer a amparo e é nesse momento aí que ele vai dar a putucada dele. Mas nesse momento a Jerusa vai chegando e ele pergunta a ela onde que está a esposa dele. A Jerusa diz que ela está no quarto dela descansando. O Fausto então pede a ela que por favor que ela vá lá e diga que ele está precisando ver ela e que precisa urgente conversar com ela. Quando ela vai lá chamar, então ele chama ela de volta e pergunta onde que está a filha dele e ela responde que está lá na casa da Sofia, a coleguinha dela do colégio, e que assim que
eles terminar lá, eles trazem ela de volta. O Fausto então dá uma missão a ela ali, que quando ela chegar, ela faça qualquer coisa, mas que ninguém interrompa a conversa que ele está tendo ali com a Daniela, e que ela faça qualquer coisa para lhe distrair o que ela quiser, e pergunta se ela entendeu. A Jerusa diz a ele que tudo bem, que não se preocupe, e depois sai para chamar a Daniela. Em um toque de mágica, a Daniela chega ali e diz ao Fausto que a Jerusa disse que ele estava querendo falar com ela. Antes que o Fausto responda, o Heron dá boa tarde para ela se vira para ele e pergunta como que ele está. Ele responde que está um pouco triste porque percebeu ali que a Karen saiu de viagem e que ele foi pego de surpresa. A Daniela diz a ele que lamenta muito que as coisas não se saiu tão bem com eles dois, e ele diz a ela que sim, que agradece porque ele sabe muito bem que ela queria o melhor deles dois. A Daniela concorda com ele e ele continua dizendo ali, se abrindo na frente do Fausto, que só faz rir dele. Então ele diz para Daniela que ele vai ficar ali esperando por ela, e que se por acaso a Karen ligar para ela, para Daniela, ou lhe escrever, ele sempre vai estar ali esperando o tempo que for necessário. A Daniela diz a ele que não se preocupe, que é claro que sim, que ele pode contar com isso. Por sua vez, o Fausto toma logo a decisão de interromper aquela conversa e diz a Daniela que chamou ela ali não foi para que eles ficassem conversando sobre a Karen, mas que na realidade eles têm um assunto muito delicado que eles têm que tratar agora mesmo. Ela olha para a mão dele e percebe que ele está com a pasta, mas ele pede que por favor que ela sente. Logo depois que ela se senta, ela fica meio confusa, sem entender nada, cruza até os braços e pergunta a ele o que é que está acontecendo. Ele então começa a dizer ali, inventar um monte de mentira na realidade, que como ele disse lá no escritório dele, que ele encarregou o Heron para procurar saber, investigar o passado do Memo. Ela diz sim, e ela fala que pediu para que ele viesse ali para poder mostrar para ela os resultados, e aponta para a pasta. Ela pergunta que pasta é essa, e ele diz que ali está o resultado dessas investigações. A Daniela continua ali questionando ele, dizendo que, como disse ele lá no escritório, vai continuar dizendo que esse tipo de coisa aí não se faz. A Daniela está querendo dizer que ele não pode fazer isso, sair investigando as pessoas assim e passar a vida toda achando que pode sair investigando quem ele quer. Ele diz que não teve outra opção ali porque ela vive insistindo em querer dizer para Isabela que esse caminhoneiro aí é o pai dela. Ela pergunta se ela está errada e não pode fazer isso, e ele questiona ela e diz que não, que ela não pode fazer isso sem antes conhecer quem é esse tipo de gente, e bate na pasta ali para que ela entenda que ali está um monte de prova. Mas como eu já disse a vocês, todas essas provas aí foi forjada pelo Heron e também pelo Fausto. Então é nesse momento que ele diz para ela que agora ela vai descobrir quem de fato é esse tal de Guilherme. Ela diz para ele que não importa para ela não se interessa o que ele descobriu ali, porque ela sabe muito bem quem é o Guilherme. Ele diz a ela que ela perdeu a razão dela no momento que ela passou ali a se apaixonar por ele. A Daniela fica envergonhada e acena para o Fausto dizendo que ele não pode ficar falando sobre esse assunto, e eles não têm o porquê conversar sobre isso, principalmente ali na frente do Heron. O Heron diz a ela que ela não se preocupe, que com ele ela pode ficar tranquila e contar com a absoluta descrição dele. A Daniela fica com a vergonha da gota serena ali e continua dizendo a ele que ela não quer saber o que ele averiguou ali, o que ele achou, porque para ela tanto faz como tanto fez o que eles descobriram. Depois ela se levanta e diz ao Heron que lamenta muito ele ter vindo ali por nada e tenta ir embora, só que o Fausto não deixa ela ir não, e diz que por favor que ela fique para que ela veja com os seus próprios olhos. O Fausto continua dizendo que por favor que ela se sente, porque eles ali não encontraram nada que é ilegal, e que ela sente para que ela veja. Depois que ela se senta, ele continua dizendo que o Heron se dedicou a vida toda ali para trabalhar honestamente. A Daniela diz a ele que agora sim, que espera que logo depois que ele descobriu tudo isso, ele possa se acalmar e deixar o Memo em paz. Ele diz para ela que não é bem assim, porque além do Heron ter investigado ali o Memo, ele também investigou a mãe biológica, a Olivia, a mãe da Isabela. A Daniela fica chocada logo depois de tudo que está ouvindo ali que o Fausto está dizendo, e ele diz a ela que nessa pasta ali está todas as provas e que isso é muito interessante.
interessante e pede para que ela veja com seus próprios olhos. Logo depois que ela pega, ela continua sem querer ver nada ali, e é aí quando o Fauston pergunta se o Guilherme disse a ela que a ex-mulher dele, ela é uma ex-presidiária, e ela pergunta um pouco assustada se ela esteve na prisão. Como assim? O Fausto então continua inventando as mentiras dele e diz a ela que esse homem ali, que ela suspira amor por ele mesmo desprezou a Olivia numa prisão logo depois de descobrir que ela tinha câncer e foi embora, deixando ela acreditar que a filha que tinha nascido, ela tinha morrido. A Daniela fica sem entender e pede para que ele repita, e ele continua dizendo que ele, o Memo, fez ela, a Olivia, acreditar que a filha que eles tiveram juntos acabou morrendo no parto. A Daniela pergunta a ele o que é que ele está dizendo ali, e ele diz para que ela não venha se equivocar, porque foi o Guilherme que fez ela acreditar que foi a Olivia que deu a sua própria filha como adoção, né? Ela fica calada, olhando para ele um pouco arrasada, e ele, o Fausto, continua dizendo que pode garantir para ela que não foi bem assim. Ela continua calada e ele continua dizendo que essa mulher morreu acreditando que seu bebê ainda tinha morrido no parto. A Daniela diz que mesmo assim ela mandou uma carta para o Memo que ela mesma leu e que lá estava explicando que ela estava muito doente. O Fausto continua inventando mentiras para ela e diz que essa carta é falsa e que já disse isso para ela 1000 vezes e que ele mesmo pode escrever qualquer uma que ela quiser. O Aaron diz que o que é mais provável ali é que o Guilherme deu a menina para adoção logo depois que ele abandonou a sua própria esposa lá na prisão. A Daniela continua assegurando ali que isso não pode ser verdade. O Fausto pede a ela que, por favor, que ela raciocine bem e tire logo essas vendas que estão nos olhos dela. Daniela fica chocada sem saber o que falar, e o Fausto continua falando que ali são letras pequenininhas nessa carta que foi escrita, mas ali tudo é mentira, como todas as mentiras que ele contou para ela até o dia de hoje. Ela fica calada olhando para aquela pasta, e ele diz para ela que ali está todas as evidências que ela mesma pode comprovar. Depois o Aaron se levanta e começa a mostrar nos papéis ali que ele mesmo forjou, e fica dizendo que ali está comprovado que tudo que o Memo fez para com ela e disse a ela era tudo mentira, tudo forjado, e que ela, a Olivia, passou 5 anos presa, depois ela foi libertada e quando ela saiu da cadeia, ela morreu. A Daniela logo depois pega aquela pasta, aponta para ele ali e diz que tudo isso deve ter sim alguma explicação. O Fausto então pergunta a ela se ela vai continuar insistindo, defendendo ali esse caminhoneiro. A Daniela diz a ele que não, que apenas ela quer entender tudo isso, e ele questiona ela revoltada o que mais ela quer entender se tudo ali está muito claro. O Fausto continua dizendo que ela quer saber mais, que desde quando ele descobriu ali as mentiras desse infeliz, ele continua inventando para Daniela que logo depois que ele descobriu que a Isabela foi adotada por eles, não porque ele estava a fim de fato de ter a filha dele de volta, mas que o foco desse caminhoneiro, desse Guilherme, é na realidade não a filha e sim o dinheiro deles. A Daniela continua dizendo que o Guilherme não pode ser de forma nenhuma esse monstro aí que ele está dizendo que ele é. O Fausto diz a ela que ele não está dizendo nada, toca naquela pasta e diz que ali estão todas as provas. A Daniela continua dizendo que mesmo assim ela se nega a acreditar em tudo isso, porque isso aí não pode ser verdade. Ele então questiona ela se ela acha mesmo que esse Guilherme não é capaz de brincar com ela da mesma forma que ele fez com a mulher dele, a Olivia. Ela fica calada e ele continua dizendo que é exatamente isso que ele está fazendo com ela. Ela começa a encher os olhos de lágrima e ele continua ali inventando mentiras, não tem nem pena da dor que ela está sentindo nesse momento, e com os olhos cheios de lágrimas ela não consegue falar nada, e ele continua falando que ele está ali seduzindo ela, fazendo de tudo para ela se apaixonar por ele, mas que no final de contas, com quem foi que ele se casou, se aproxima e diz com a Úrsula. Ela fica em silêncio e ele grita com ela dizendo que ela deixe imediatamente de se comportar ali como uma adolescente ingênua. Ele continua dizendo a ela que ela tem que abrir os olhos e ver as coisas como de fato elas são, e que as provas falam por si mesmo. Ele pega a pasta novamente e coloca na mão dela e diz que o Guilherme entrou naquela casa ali com mentiras, e que ele continua, segue ali enganando a todo
todos eles. Daniela, sem saber o que fazer, ele chama a atenção dela e pergunta se ela quer mesmo que ela, a Isabela, fique sabendo ali que seu pai biológico arrancou ela, a Isabela, da sua própria mãe e depois jogou, desprezou ela em uma prisão. A Daniela, então, muito amargurada, diz que isso aí, se for de fato verdade, a filha deles não pode saber nunca disso. Só que a Isabela chega nesse exato momento e pergunta: o que, mamãe, que eu não posso saber? Fauston fica revoltado porque ele já tinha dado uma ordem a Jerusa para que não deixasse de forma nenhuma a Isabela entrar ali nessa conversa. O Fauston, então, para tapear tudo ali, ele se levanta e diz que é muito bom que ela chegou e que veio logo direto ali para ver os papais dela. A Daniela, ainda limpando o choro ali, ela olha para a menina e pergunta como que ela foi lá na casa da Sofia. A Isabela diz que foi muito bem, embora a mamãe dela está um pouco triste. Daniela pergunta o porquê e ela diz que ela só vive chorando nos cantos de parede ali, sentindo falta do papai de Sofia, que não vive mais com eles. O Fausto começa a ficar até feliz com tudo que a Isabela está dizendo ali e, para acabar de lascar e ele querer comemorar tudo o que está acontecendo, a Isabela, na inocência dela, ela diz: papai, mamãe, vocês nunca vão se separar, não é isso? Ele então fica com a cara de deboche e diz a ela que nunca, que jamais eles vão se separar, por mais que ela veja que em vez em quando eles estão discutindo ali, mas que isso é normal em todas as famílias. Ela fica olhando para ele e ele continua dizendo que o mais importante é que nunca, jamais eles vão se separar. Daniela fica calada com os olhos cheios de lágrima e ele pede para que ela responda: não é isso, Daniela? Ela não responde nada que o Fausto pediu para que ela confirmasse, apenas diz que elas vão agora para que ela tome banho e que ela possa colocar o pijama. Só que a Isabela pede que, por favor, que agora não, que apenas responda, porque ela disse que tinha algo que ela não poderia saber. Ela olha para o Fausto e o Fausto sempre olha com aquela cara de deboche, sem nem tomar a atitude ali para defender algo, para proteger a própria filha, e deixa tudo ali nos pinhaços da Daniela. A Daniela diz que é porque era uma surpresa e a Isabela fica muito feliz e diz uma surpresa, e a Daniela continua dizendo que sim, era uma surpresa que eles não estavam querendo ainda dizer para ela. Daniela fica sem saber o que responder para Isabela, mas ela diz que tanto ela quanto o pai dela estavam planejando em fazer uma viagem juntos. A Isabela pergunta se isso é sério, a Daniela confirma que sim, o Fausto pergunta se ela gostaria disso. Ela diz que sim e ele diz: então a gente vai viver muitas aventuras juntos. A Isabela em seguida abraça a mãe e a Daniela olha revoltada para o Fausto, porque nem nesse momento aí ele respeitou a dor dela, nem muito menos a dor que a filha deles pode passar muito em breve. É isso aí, pessoal. Não se esquece que assim que terminar a novela Meu Caminho é Te Amar, temos vídeos novos de tudo que de fato vai acontecer na sua novela preferida. E também não se esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo para você, porque é mais uma novidade que ainda virá em Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.